Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, cujo objetivo é trazer o estudo do Evangelho de Jesus para os tempos atuais, o Evangelho do nosso tempo. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 17, cujo ensinamento é sede perfeitos, nos itens de 9 a 11. E vamos falar sobre os superiores e os inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Mas antes, convido a todos a nos ligarmos a Jesus, nosso mestre de amor, mentalizando o seu olhar amoroso sobre todos nós, nos encorajando, nos incentivando, abençoando e nos trazendo discernimento para que possamos compreender e praticar seus ensinamentos. Bem, iniciando a nossa reflexão, nós vamos entender que quando nós reencarnamos, nós trazemos tarefas que nos são dadas por Deus, para que possamos corrigir defeitos adquiridos nas nossas sucessivas reencarnações. Assim, Deus pode nos dar a prova da riqueza, a prova da pobreza, da autoridade, da submissão e assim por diante, para que sejamos testados na nossa evolução espiritual. Nosso tema hoje nos mostra que a autoridade, da mesma forma que a fortuna, são provas muito difíceis, porque exigirá de nós sempre um cuidado muito grande no seu uso. Por quê? Porque teremos depois que prestar contas dessa autoridade e dessa fortuna que tivemos como prova. Além disso, essas provas podem despertar em nós o orgulho, a vaidade, a soberba, que podem nos fazer perder a oportunidade de mais uma reencarnação. Então, a autoridade não nos é dada simplesmente para nos dar prazer de comandar, nem para se ter um direito sobre ela, porque Deus poderá retirá-la de nós quando quiser. Então, não somos donos, nem da pobreza, nem da riqueza, nem da autoridade, né? Estamos numa luta de reencarnação para evoluir. Então, ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando ela lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. E todo aquele que é depositário da autoridade deverá ser exemplo de conduta para não arrastar aqueles que são subordinados a cometer erros. O superior que conhece as palavras de Jesus, que já tem um certo entendimento, não despreza nem humilha aqueles que estão abaixo de si, mas, ao contrário, se preocupa com eles, valoriza sua importância, elevando sua autoestima, dando-lhe sempre uma boa direção através de seus próprios exemplos. Jesus foi para nós exemplo vivo daquilo que pregou. E Jesus pregou como segundo mandamento amar o próximo como a si mesmo e fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. E nós encontramos esse ensinamento também em Lucas, no capítulo 6, versículo 31
com outras palavras, mas com o mesmo significado. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. Então, se Jesus deixou este ensinamento tão importante, que direito tem aquele que é investido de autoridade de humilhar seus subordinados? Não tem direito algum. E o que dizer do inferior? Será que o inferior não corre nenhum risco em relação aos seus deveres? Corre risco, sim. Corre risco porque se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também tem. E não são menos necessários do que os dos superiores. Toda tarefa deve ser cumprida. Ele deve estar ciente dos seus deveres, mesmo quando o seu chefe não cumpra o deles. Porque Jesus nos ensinou que não se deve retribuir o mal com o mal, mas o mal com o bem. As faltas, os erros de uns não autorizam as faltas dos outros. Aqueles que têm conhecimento da doutrina espírita têm uma responsabilidade ainda maior, porque devem saber que estar nesta posição é também uma grande prova, porque talvez tivessem abusado outrora de sua autoridade e devem sentir os inconvenientes que fizeram os outros sofrerem. Então, se ele está nessa posição, o Espiritismo lhe ensina a se resignar, como sendo uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta e sua fé lhe dá a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar, cedo ou tarde. Nunca passaremos impunes com nossos erros de conduta. O item 10 deste capítulo, O Homem no Mundo, nos fala sobre o sentimento de piedade que deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem em oração, se reúnem em nome do Senhor. Então, todas as vezes que formos orar ou que nos reunirmos em nome de Jesus para um trabalho, para uma necessidade qualquer, vamos ter o nosso coração purificado para que possamos ter a ajuda dos bons espíritos. Não vamos deixar morar no nosso pensamento coisas fúteis e mundanas, mas permitir que o plano espiritual possa lançar sobre nós grande quantidade de sementes que devem germinar e dar o fruto da caridade e da justiça, que são as coisas principais. Encontramos neste item ainda que devemos ser alegres e felizes, pois a virtude não consiste num aspecto severo e triste. E é o que muitas pessoas pensam, né? Agora que eu estou fazendo reforma íntima, não vou poder fazer mais nada, não vou poder ser livre para fazer aquilo que eu desejo. Muito ao contrário, né? Quanto mais nós estivermos melhores interiormente, mais libertos seremos. Então, Jesus não quer discípulos, não quer seguidores tristes e infelizes. Muito ao contrário, alegres, satisfeitos, sentindo uma liberdade que nunca tinham sentido antes.
A perfeição, ela está ligada inteiramente na prática da caridade absoluta, pois os deveres da caridade se estendem por todas as posições sociais, desde a menor até a maior. Todos nós temos o dever de sermos caridosos. O homem que vivesse só, ele não poderia praticar essa caridade. Ele somente poderá praticar uma caridade ou uma transformação interior em contato com os seus semelhantes. Nas lutas mais difíceis, nos erros que devemos abolir do nosso ser. E se ele estiver sozinho, sem ter como lutar, ele vai ter muita dificuldade para cumprir isso. Aquele que se isola, ele se priva voluntariamente dessa oportunidade, desse contato com os nossos semelhantes. E não tendo que pensar somente em si, sua vida é a de um egoísta. E Deus é amor e abençoa todos aqueles que amam. Então, se estivermos isolados, nem amar nós vamos conseguir, não é? E nós temos no item 11 ainda, cuidar do corpo e do espírito. E eu acho que todo mundo já ouviu falar esta frase, mente sã em corpo são. E disto nós concluímos que há uma grande necessidade de cuidar do corpo, segundo as alternativas da saúde e da doença, porque influi de maneira muito importante sobre a alma. Por quê? Porque a alma, ela está nesse momento de reencarnação prisioneira do corpo, prisioneira da carne, né? Então, para que a alma viva, se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. E o Espiritismo vem demonstrar que as relações que existem entre o corpo e a alma é uma necessidade de cuidar de ambos. Então, vamos amar a nossa alma, mas cuidar também do corpo, que é instrumento dessa alma. Alma é o espírito reencarnado. Não se esqueçam disso. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Então, quando a gente não dá o repouso necessário para nosso corpo, não nos alimentamos de maneira correta e exigimos desse corpo mais do que ele pode dar, estamos prejudicando a alma. Da mesma maneira, quando nos martirizamos com nossas mágoas, nossos ódios e deixamos nossos defeitos aflorarem, estamos prejudicando o nosso corpo, dando a ele grande oportunidade de várias doenças. Por isso, nós temos que buscar mais equilíbrio em tudo que fizermos para que possamos harmonizar corpo e alma e vivermos melhor. Então, a nossa responsabilidade é maior ainda, porque temos que cuidar dos dois, porque um depende do outro. Então, vamos pensar nisso, vamos refletir sobre isso e não vamos esperar que uma doença muito desagradável nos encontre desprevenido e que vai nos trazer arrependimento, não é? Porque deixamos de cumprir com as coisas mais necessárias da encarnação. Cuidar do corpo
e cuidar da alma. Vamos ficar com essa reflexão, então, e eu vou encerrando aqui esta pequena palestra, esse pequeno estudo, né? Desejando que todos possam ter entendido e que tenhamos sempre coragem e discernimento para seguir adiante, para que não venhamos perder mais uma reencarnação das muitas que já perdemos. Então, que Jesus abençoe a todos e sigamos com coragem e com boa vontade. Que assim seja, graças a Deus.